Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Vamos ver aqui um novo conteúdo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre álgebra. Vamos começar por expressões algébricas. O que seria isso, né? Expressões algébricas são expressões matemáticas formadas por números e letras, ou somente por letras. Para vocês entenderem melhor, vamos imaginar esse exemplo aqui. Geraldo propôs à sobrinha, Beatriz, uma brincadeira envolvendo cálculos. Então, Geraldo perguntou: Beatriz, vou adivinhar seus pensamentos. Pense em um número entre 0 e 9, multiplique esse número por 5, depois adicione 7 e multiplique o resultado por 2. Para finalizar, subtraia 10. Que número você obteve? Então Beatriz respondeu 64. Geraldo diz novamente: Você pensou no número 6. E a Beatriz responde: Você acertou. Vamos entender este pequeno probleminha de matemática. Então vamos entender como expressões algébricas podem nos ajudar a entender o que aconteceu na brincadeira que Geraldo propôs à sua sobrinha e como foi que ele fez para descobrir o valor que ela pensou. Tá? Para isso, nós vamos separar as informações da seguinte forma. De um lado, eu vou deixar as instruções que Geraldo fez e do outro lado, nós vamos mostrar de forma matemática tal instrução. Então, a primeira instrução, ele disse: pense em um número entre 0 e 9. Como Beatriz tinha que pensar nesse valor, é um valor que eu não conheço, né? Então vamos chamar ele de x. O valor está somente na cabeça dela até então. Tudo bem? A segunda instrução, Geraldo diz: multiplique esse número por 5. Então Beatriz tinha que pegar o valor que ela pensou, né, que no caso é x, e multiplicar por 5. Logo em seguida ele falou que adicione o valor 7. Então, eu tenho o número que ela pensou, vezes 5 mais 7. Depois ele falou, multiplique o resultado disso tudo por 2, certo? E para finalizar, vamos subtrair 10, ou seja, toda aquela questão e no finalzinho tem que fazer uma continha menos 10. Até aí tudo bem? Se nós pegarmos essa expressão algébrica e simplificarmos, nós vamos encontrar uma expressão algébrica equivalente a 10 vezes x mais 4. Então, podemos dizer que Geraldo ele aplicou a expressão algébrica 10 vezes x mais 4 em cima de Beatriz. Tá? Como Beatriz pensou no número 6, nós podemos substituir este 6, né, no lugar do x. Então, nós vamos ter 10 vezes 6 mais 4. Resolvendo 10 vezes 6, nós vamos ter 60. E vamos abaixar o mais 4. Resolvendo 60 mais 4, nós vamos ter 64, que foi o resultado que Beatriz encontrou. Até aí, tudo bem? Aí você me pergunta, mas professor, como foi que Geraldo encontrou o valor que Beatriz pensou? Simples. Para isso, o Geraldo ele aplicou um processo conhecido como operações inversas, certo? E no caso, ele fez a continha de trás para frente, trocando as operações. Então, primeiramente, ele pegou o 64, que é o resultado de Beatriz, e ele fez a continha de 64 menos 4, porque observe então que você tem aqui mais 4, que foi a última operação que ele passou, então ele vai substituir por menos 4.
Resolvendo essa continha, nós vamos ter o valor de 60. Observe, então, que na nossa continha tem uma multiplicação por 10. Fazendo a operação inversa, nós vamos ter dividido por 10. Então, 60 dividido por 10 é o mesmo que 6. E o 6 é o número que Beatriz pensou. Viu como é fácil? Então, vamos ver aqui algumas observações. A primeira observação, ela fala quando se substituir a letra x por um número conhecido e efetuarmos todas as operações da expressão, nós vamos obter o número, né? Este número é conhecido como valor numérico da expressão algébrica. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Se a gente substituir a letra x por 7, vamos pegar aqui o exemplo anterior, 10 vezes x mais 4. Se a gente substituir a letra x por 7, nós vamos ter 10 vezes 7 mais 4. Resolvendo sempre a primeira multiplicação, nós vamos ter 10 vezes 7, que é igual a 70, e vamos abaixar o 4, né? O mais 4. Resolvendo 70 mais 4, vamos encontrar o valor 74. Este valor 74 é o nosso valor numérico. Tá? Veja agora, se nós substituir a letra x pelo valor 3, então eu tenho 10 vezes x mais 4, substituindo por 3, nós vamos ter 10 vezes 3 mais 4. Resolvendo a multiplicação, nós temos 10 vezes 3, que é igual a 30, e vamos abaixar o mais 4. Resolvendo 30 mais 4, nós vamos ter 34. E esse 34 é o nosso valor numérico. Então, entenda, o que é valor numérico? É o resultado encontrado após resolver uma expressão algébrica. É bom também explicar para vocês entender que se você trocar, né, o valor de x por qualquer outro número, o resultado, né, o valor numérico, ele também vai mudar. Mudou o valor de x, vai mudar o valor numérico. Nossa segunda observação, ela fala quando as letras de uma expressão algébrica podem assumir o valor de um número qualquer, essas letras são chamadas de variáveis. Então, vamos pegar aqui o caso da Beatriz. Né? Que a Beatriz ela tinha a opção de escolher um número qualquer entre 0 e 9. Então, nós tínhamos a expressão algébrica 10 vezes x mais 4, e a Beatriz poderia escolher para o valor de x qualquer número que estava entre 0 e 9. Né? Nesse caso, como esses valores são conhecidos, né, nós vamos chamar a letra x de variável. Até aí tudo bem? A terceira observação, ela fala quando as letras de uma expressão algébrica é um valor desconhecido. Essas letras serão chamadas de incógnita. Então, não confunda. Agora há pouco eu falei para vocês sobre valores conhecidos, não é? Que poderiam ser escolhidos, e dessa vez eu estou falando sobre valores desconhecidos. No caso, se você tem uma expressão algébrica e a tua letra ela representa um valor que você não conhece, né? Nós vamos chamar essa letra de incógnita. Por exemplo, né? Eu tenho 1.032 latas de leites. Né? Elas formam um conjunto de 86 caixas. E vem a pergunta, quantas latas há em cada caixa de leite? Se transformar essa frase todinha, essa pergunta, em forma matemática, em forma algébrica, em expressão algébrica, nós vamos encontrar 86 vezes x, né, que 86 é um número de caixas. Dentro dessas caixas nós vamos ter x latas, que eu não conheço, a quantidade de latas dentro de cada caixa.
e o resultado vai formar 1032 unidades, né? Então, nesse caso aqui, eu não sei quanto vale o valor de X, né? Eu não sei quantas latas tem dentro de uma caixa de leite. Nesse caso, como é um valor desconhecido, esse X, né, e nós vamos chamar ele de incógnita. Então, vamos falar um pouquinho aqui do que nós aprendemos hoje, né, com essa pequena revisão. O que aprendemos hoje foi que expressões algébricas são expressões matemáticas formadas por números e letras, ou somente por letra. Então, qualquer forma de matemática que contenha letras e números, né, é conhecido como expressões algébricas. Nós também aprendemos hoje sobre valor numérico, né, que é o resultado encontrado por resolver uma expressão algébrica. Nós também aprendemos que quando as letras de uma expressão algébrica podem assumir um valor de um número qualquer, essas letras serão chamadas de variáveis. E também aprendemos hoje que quando as letras de uma expressão algébrica é um valor desconhecido, essa letra, né, ela será chamada de incógnita. Bom, pessoal, esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.